senão Cristo. Cristo é o centro de todas as atenções. Cristo é o centro de tudo que nós vamos fazer. O nome de Cristo deve ser exaltado nos nossos sermões, nos cânticos de louvores, nas orações, em todo o trabalho que nós iremos fazer. E, portanto, nós não nos cansamos de falar de Cristo. Ele deve estar em todos os momentos, o dia inteiro, na nossa vida. Até mesmo porque nós devemos estar em contato com Ele 24 horas. O orar e sem cessar é isso. Não é ficar 24 horas de joelho orando, não. É ficar 24 horas com Cristo na nossa mente. Andando, trabalhando, viajando, fazendo seja lá o que for. Tem que Cristo estar conosco. Logicamente, nós vamos tirar os nossos tempos no nosso quarto, após a porta trancada, e você se derramar diante da presença de Cristo. Nós vamos discorrer sobre Cristo no seu verdadeiro significado, porque as religiões estão secas do Espírito. Quando o Espírito de Cristo estiver habitando nossos corações, as mensagens serão dadas com poder e serão entendidas. O Espírito que transmite é o Espírito que recebe. O mesmo Espírito deve estar em cada um de nós para termos a compreensão correta acerca da verdade. Nós iremos começar por Mateus 22, versículo 19, onde está o nosso erro. Não era o erro só dos escribas dos fariseus daquela época. O erro está em nós também. Errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós nem conhecemos o que significa as Escrituras e nem conhecemos também o que significa o que é o poder de Deus, porque erramos em não conhecer. Aquele que diz que conhece as Escrituras, aquele que diz que conhece o poder de Deus e não faz a coisa de acordo com a palavra, é mentiroso e não tem a verdade. Já analisaram o tanto de mentiroso que existe nas igrejas? Nós temos que sair dessa condição. Nós vamos apresentar para os irmãos hoje a verdade, que está nas Escrituras. As Escrituras é a palavra. Vocês sabem quem é a palavra? E erramos em não conhecer. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não estamos conhecendo a Jesus. Vocês sabem o que significa o poder de Deus? Jesus também. Erramos em não conhecer Jesus Cristo, mais uma vez. E nós agora vamos discorrer um pouco sobre esse poder de Deus e sobre essa palavra, sobre Cristo Jesus. Aquele que estava com Deus, que era Deus, era a palavra dele, que estava com ele e que se manifestou aos homens. Se fez carne, foi da vontade de Deus. Antes dele se fazer carne, ele também se fez anjo. Antes dele ser apresentado aos homens, ele foi apresentado aos céus, aos anjos. Ele estava com o Pai. Foi o caso do ciúme de Satanás, foi isso. Ao ele ser apresentado e colocado numa posição mais elevada do que a de Lúcifer. Porque Lúcifer era o primeiro depois de Cristo. Mas ainda assim ele não quis aceitar isso. Ele queria estar entre o Pai e o seu Filho. Então aqui, esse erro, nós vamos fazer a correção dele em nossas vidas. E deixar quem não quiser conhecer a Escritura nem o poder de Deus, aí é uma escolha de cada um. Mas nós, que recebemos da parte de Cristo a oração da unidade da fé, vamos pensar do mesmo jeito. Vamos agir do mesmo jeito, falar as mesmas coisas.
Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, nós vamos adentrar um pouquinho aqui no discorrer acerca de Cristo como sendo a palavra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem disse essas palavras? Quem foi que disse o Alfa e o Ômega? O princípio e o fim? O Senhor. Quem é o Senhor? Filipenses 2,11 diz que toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o... E 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz que para nós há um só, na última parte, Senhor, Jesus Cristo. Então diz o Senhor, eu sou o Alfa e o Ômega. Esse aqui é o alfabeto grego. Se fosse no nosso alfabeto, ele estaria dizendo, eu sou o A e o Z. Do A ao Z se forma qualquer palavra, qualquer frase. Ele é tudo isso. E muito mais. Lembra do eu sou? Lá de Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15. Eu sou o que sou. O eu sou enviou Moisés para tirar o povo dele lá do Egito, que estava escravizado. Eu sou. Ele é tudo, irmãos. Ele é até a letra da palavra. Ele é a própria palavra. E ele é cada letra de toda a Bíblia. Ele é o começo e ele é o fim. Ele começa e ele termina. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele se identifica assim. Tanto é que, quando ele se identificou lá para Moisés, dizendo, eu sou o que sou, quando perguntaram quem era ele, podia dizer que ele era o eu sou. Esse seria o seu nome lembrado de geração em geração, até essa última geração. E na geração em que ele se encontrou como homem na terra, ele tomou para si esse título, esse nome, do eu sou. Quando os judeus disseram que ele não tinha 50 anos, como é que ele viu Abraão? Aí ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse seria o seu nome lembrado de geração em geração, quando ele se manifestou na sarça ardente. E nós vamos ver que Jesus Cristo, em todos os textos que nós vamos apresentar Cristo. Para ficar bem centralizado Cristo. Ele não é Cristo. O sermão não deve ser cristocêntrico. Cristocêntrico não é só ficar falando o nome de Jesus Cristo no sermão, não. É apresentar ele centralizado nas Escrituras. Por que que as pessoas hoje não entendem acerca de Cristo? Porque quem ensinam para as pessoas são pessoas que não entendem sobre Cristo. Se entendessem, os que estavam ouvindo iriam entender. E hoje, no pouco espaço de tempo que nós vamos ter aqui, todos vão compreender que Cristo está em todos os setores que nós formos buscar a palavra, em todos os versículos. Em toda palavra que nós formos buscar, Cristo está lá. E tem como provar dentro da própria Bíblia. Havia alguns que diziam assim, não, eu acredito só no Novo Testamento, já viram isso? Mas fica por aí usando parte aqui, parte ali do Antigo. Mas diz que é só o Novo. Já outros querem usar só o Velho, já viram isso também? Tem gente de todo jeito. E nós, como somos? E acreditar numa Bíblia inteira. Sem dispensar nenhum, nem outro. Afinal de contas, são duas testemunhas. Quando nós formos julgados, porque cada um de nós vamos ser julgados diante do tribunal de Cristo, cada um de nós vamos ser julgados segundo as duas testemunhas aí, ó. Uma testemunha vai dizer a mesma coisa da outra. Se uma testemunha contrariar a outra, não é verdadeira. Se torna verdadeiro quando a gente vê realmente as duas testemunhas falando as mesmas coisas. Já viram como é que os profetas escreveram? Eles sempre escreveram o que outros profetas já haviam escrito. Por que isso? É porque tem que haver a conformidade dos escritos. O escrito explicando os escritos. Não é o pregador que está aqui à frente que vai explicar nada, não. Ele deve estar sendo capacitado para deixar com que os profetas se esclareçam, os próprios profetas.
Esse que diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é o Senhor dos exércitos, que é o seu nome, está lá em Isaías 54, versículo 5. Esse aí é o que é aquele de Hebreus que diz que Jesus Cristo é o de hoje, de ontem, de hoje ou de sempre. É ele mesmo dizendo as mesmas coisas. Que é, que era, que morreu, mas vive, e que há de vir o Todo-Poderoso. Quando ele vier, ele vai vir como Deus Todo-Poderoso. Amém. Aqui já citei o texto de João capítulo 1, versículo 1. Em algumas versões vocês vão ver aí, no princípio era o verbo. O verbo, em outras versões está assim, a palavra. Ele era a palavra. E foi da vontade de Deus que essa palavra tivesse uma forma. Forma de quê, irmãos? Primeiro, forma de quê? Ele foi gerado na forma de quê? Forma de Deus primeiro. Já ouviram falar, não? Cristo, como personalidade, ele foi gerado? Ele é Deus na infinidade. Ele é Deus infinito tanto quanto o Pai. Mas na personalidade ele foi gerado. E é ruim para as pessoas aceitar esse tipo de entendimento que a igreja não prega para o povo. A personalidade do Pai, ela é revelada no Filho, irmãos. Quando Filipe quis ver o Pai, Jesus Cristo disse assim, quem me vê a mim vê o Pai. Ali era a personalidade do Pai em Cristo Jesus. Ele, quando se fez homem, ele foi feito completamente homem. Porém, podendo ser adorado. Porque nele estava Deus. Foi fundida as duas naturezas, a divina e a humana. E antes dele nascer como homem, ele nasceu como Deus. Como assim nasceu? Pregação estranha, né? Ele saiu de onde? Ele mesmo diz isso. De onde ele saiu? Ele estava onde? Estava com Deus? Como o quê? Foi da vontade de Deus que ele saísse dele para ser apresentado para os anjos? Sim. Foi? Então ele saiu de verdade? Saiu. Em Miqueias 3, verso 5, e tu, Belém, Efrata, pequena demais, tá? Das milhares de cidades. Lá diz que sua saída é desde quando? Da eternidade. Olha só. Tem fim isso aqui? Não. É tão eterno quanto quem? Quanto o próprio Pai que estava com ela, com essa palavra. Ela estava com ele. É por isso que ele é chamado de Deus infinito. Pai da eternidade, né? E é por isso que ele ainda é chamado Pai da eternidade. Porque se a eternidade não tem fim, imagine quem é o pai dela. Pois é. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Principalmente os teólogos, os doutores. Eles ficam agoniados quando eles veem esse tipo de sermão. Que eles não entendem. Tem ciúme de que pessoas comuns possam saber tanto quanto eles, ou mais do que eles. O salmista Davi disse, eu tenho mais entendimento que todos os meus mestres. Porque a minha meditação Irmão, aí o povo vê e fala, não, mas Davi foi rei, mas Davi tinha esse entendimento, era desde quando ele era... com certeza. Olha, falar em mestre, quantos mestres nós temos? Quem é ele? Jesus, Ele era quem? a palavra. Tem algum mestre melhor do que a palavra de Deus? Quem é ensinado pela palavra de Deus? Vai ter tropeço na conversa de alguém? No princípio ele era a palavra. Lembram de um arcanjo chamado Miguel?
Sabe o que é ele? Jesus Cristo. E onde estava ele que Satanás ficou com ciúme? Antes. Tá com o Pai. Ele Como? era a palavra do Pai. É difícil de entender quando a palavra explica a própria palavra. Quando Deus disse ao seu filho, olha só, não está dizendo que Deus disse ao filho e mais outra pessoa, não. Ele disse ao filho. As palavras são espírito ou não são? O pai tem uma palavra? Tem? Sim. Sim ou não? Fique com medo de responder não. O pai tem uma palavra? Sim. O filho de Deus é a palavra? Sim. Mas depois que a palavra, que é o filho, recebeu uma forma, ele continuou sendo palavra ou Deus perdeu a palavra? Não. E agora o seu filho, por sua vez, também tem uma palavra? Tem, irmãos. Presta atenção nisso. E as palavras são espírito e são vida? A palavra do Pai é espírito e vida? A palavra do Cristo é espírito e vida? Então ficou mais fácil para nós entendermos agora. Quem quiser ter vida, e quiser viver pelo Espírito, viva pela palavra. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho é o mesmo. E quando a palavra de Cristo entra, é a palavra do Pai que está entrando junto. E quando essa palavra entra, ela transforma as vidas. Quando ela entra, é o Pai que está entrando, é o Filho que está entrando, é o Espírito de ambos que está entrando por meio da sua palavra. Parece ser profundo o assunto, porque a gente não entendia. Mas a partir do momento que você passa a entender, o assunto que era mistério torna-se revelado. Porque em Lucas 8, verso 10 diz o quê? A vocês é dado conhecer os mistérios. Se isso aqui é mistério para muitos, para mim e para você não é mais. Porque Deus o revelou por intermédio da sua palavra, por intermédio de Cristo Jesus. Essa palavra, irmãos, se fez carne. Está dizendo que essa palavra que estava com Deus e que era Deus se fez homem. E nós não estamos aqui discorrendo a questão lá do céu, não. Estamos discorrendo agora a questão da terra. Ele se fez homem. E ainda assim como homem, sendo filho de uma mulher, era ainda filho do Altíssimo. Nunca deixou de ser Deus. Deixou de ser a palavra por ter se tornado homem? Não. Ele continua sendo chamado de a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse. Quando vê alguém falando da palavra de Deus, é Cristo. Quando vê alguém falando do caminho, é Cristo. Ele diz que é o caminho. Eu sou o caminho de ser. Eu sou a verdade de ser. E o que é a verdade? João 17, 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a... E ele, que era a palavra, e não deixou de ser, continua dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição. A palavra dele é a ressurreição. O que ressuscitará o povo de Deus é a sua palavra. Eu sou a vida. Se tiver a palavra dele em si, tem vida. Agora já pensou eu morrer sem a palavra de Deus na minha vida? Como é que eu vou ser ressuscitado? Não, não tem mais vida. Quando eu for levado aos tribunais, que eu não sei se sou eu ou se é algum de vocês, quando for levado aos tribunais, não devemos nos preocupar com o que haveremos de falar, porque o Espírito nos lembrará, ou seja, a sua própria palavra que está em nós vai fazer com que ela venha e a gente vai falar espontaneamente, porque você tem se alimentado da palavra diariamente. E é natural que ela é vinda à consciência, porque Deus fala conosco
através da nossa consciência, mas a palavra que faz vir. Ele mesmo faz essa palavra surgir. E nós vamos ficar lembrando. Quando tiver em dificuldade, querendo falar alguma coisa, o Espírito coloca. Quando ouvires por detrás de ti uma voz, essa é a voz de quem, irmãos? E a voz é através de quem, irmãos? A palavra. As pessoas ensinam ali a voz do Espírito Santo, claro. Caiu a ficha, quem é o Espírito Santo agora? As pessoas quando estão cheias da palavra de Deus, estão cheias de quê? E o Espírito é de quem? É santo. Mas há na Bíblia comprovação para uma pessoa distinta e coeterna com o Pai e com o Filho? Se Mateus capítulo 11, versículo 27 diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Tem um outro ser distinto e coeterno, onisciente, onipresente e onipotente? Se tivesse, conhecia o Pai e o Filho. É difícil também esse outro assunto, né? Mas nós vamos centralizar em Cristo mesmo. Nós estamos aqui tentando fazer isso, centralizar Cristo. Como eu sou. Você pode pensar qualquer assunto, centralize nele que é Ele mesmo. Ele é nosso irmão mais velho? Então ele pode dizer: eu sou o irmão mais velho de vocês. Ele é o Pai da eternidade? Sim. Então ele pode dizer: eu sou o Pai da eternidade. Ele é nosso Pai como nosso Criador? Sim. Então ele pode dizer: eu sou o Pai de vocês, porque foi eu que criei vocês. Ele é o nosso dono também como Redentor? Então ele diz assim: eu sou o Redentor de vocês. Pense numa coisa que você diz assim: o que Deus não é para nós? O que Cristo não é para nós? Fala esses 3 anos que ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Se deixar de ser alguma coisa na minha e na tua vida, pois tem alguma coisa errada. Ele pode dizer assim: eu sou o Espírito de Deus? Pode ou não pode? Eu sou o Espírito que te guia em toda a verdade? Ele pode dizer? Então, vamos colocar Cristo na sua posição correta. Exaltar Ele aonde Ele merece. Ele disse que sem mim nada podeis fazer. Né? Sem Ele não pode fazer nada. Eu estou só citando alguns pontos aqui. Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo, Ele é tudo. Isso é centralizar Cristo. Ele pode dizer assim: eu sou a imagem do Deus invisível, não pode não? Sim. Dizer assim: eu sou a palavra do Pai, não pode? E Hebreus lá fala, né? Parece a imagem da pessoa do Pai, né? Então, irmãos, essa palavra que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória, diz aqui por intermédio de João, dizendo: e vimos a sua glória. Ele, João, viu a glória dele, os outros companheiros de João viram a glória dele, glória como a glória do unigênito do Pai. Ele pode dizer tranquilamente: eu sou o unigênito do Pai. Só ele pode dizer isso. Só ele, não tem mais ninguém que pode dizer assim: eu sou o unigênito do Pai. Mas por ele ser o Filho unigênito, não contradiz dizer que ele é Deus. Sabe por quê? Porque ele era a palavra de Deus, que estava com Deus e que era Deus. E ele é Deus na infinidade, tanto quanto o Pai. Então ele pode dizer: eu sou Deus infinito. Pode ou não pode? Com certeza. Agora, se ele, a personalidade dele, como a personalidade, tá, é gerada, isso não vai contrariar ele dizendo que ele é o Deus eterno. Quando ele diz: eu e o Pai somos um, não é porque os dois são um numa só. Ser que nem o mundo se defende, não. Ele e o Pai, duas pessoas distintas. São um no mesmo pensamento. Né? Um no pensamento, no propósito, na substância, no espírito.
são um em tudo isso, mas dois em personalidade. Só que a personalidade do Pai É a personalidade do filho. é manifesta em Cristo. Na personalidade do Pai, agora as pessoas entram no assunto do gerado. A qual dos anjos disse ele, hoje te gerei? Hein? Ele disse isso para algum dos anjos? Me diga aí. Não, Eu hoje te gerei. Ele disse para algum dos anjos? Nenhum dos anjos, não. Mesmo Gabriel. Mesmo para Lúcio, quando era puro, ele não disse eu hoje te gerei. Eles foram criados. Gerado só tem um. Do Pai só. Que estava no seio do Pai só a palavra. Ninguém mais. Foi de lá que ele saiu. E é para lá que ele volta. Tem alguém que subiu aonde o Cristo subiu? Mas onde está Enoque? Não está no céu, não? Elias? Moisés? Mas para lá quem é que vai? Eles podem ir para lá? Para onde? Quem é o único que pode? Só ele pode dizer assim, eu sou. Que ocupa essa posição aqui, ninguém mais. Entenderam o tamanho do poderio que tem o nosso Salvador Jesus Cristo? amém. E somente o Criador do homem podia ser o seu Salvador. Nenhum outro ser, senão o Pai ou o Filho. Mas quem foi que foi declarado para vir por amor, morrer por as almas? O Filho de Deus. O unigênito do Pai. O que significa unigênito, irmãos? Os teólogos estão olhando e não estão querendo enxergar. Que cegueira é essa? Unigênito significa único gerado. Ah não, mas ele foi gerado como homem. E como é que ele mandou o seu unigênito? Para ser gerado depois? Esse gerado aqui não foi de antes dele se tornar homem, não? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele deu, porque ele já tinha, ele deu o seu filho unigênito. Agora esse filho unigênito dele se fez carne e morreu, só podia morrer se tornando carne. Adão poderia morrer antes de ter pecado? E ele deu o seu filho unigênito sem pecado para morrer no lugar do pecado de Adão. Unicamente assim poderia salvar o homem. É assim que está no plano da redenção. É muito detalhe, não é? E por que as pessoas, mesmo doutores que estudam nas teologias deles, não entendem isso? Ah não, Jesus só foi gerado quando ele teve como homem. E vai fazer o que com essa palavra aqui? O quê? Deus enviou o seu filho unigênito. Como é que ele vai enviar um filho unigênito se ele não tem esse filho? Agora você vai começar a entender por que Hebreus capítulo 1 está dizendo assim, para qual dos anjos o Senhor disse, eu hoje te gerei. E outra vez. E por que ele disse outra vez? Eu te serei por pai, tu me serás por filho. De novo. É porque ele tinha nascido uma vez. De onde? Do seio do pai. É espantoso esse assunto, né? De repente alguém diz, eu nunca vi falar nisso. Aí o povo diz que nasceu só uma vez em carne, né? Isso é heresia. Que heresia? Não fizeram foi ensinar para as pessoas correta a palavra como ela é. Nasceu uma vez na eternidade e outra vez como homem aqui na terra, nascido de Maria. Se os irmãos tiverem dificuldade de entender, pode perguntar. Nós só vamos responder o que tiver escrito na Bíblia. Bom. Olha o texto aqui que diz que Jesus Cristo é a palavra.
Ele estava vestido de uma veste. Ainda tem mais aqui. Nós podemos dizer assim, Cristo pode dizer assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Sim, porque só Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Aqueles cordeiros que eram mortos lá no Antigo Testamento, tirava pecado de alguém? Não, era só um símbolo. Era só um símbolo, né? Aquela era uma aliança. Se ela fosse perfeita, não precisava ter vindo essa aliança mais perfeita. Porque qual é o sangue que tira verdadeiramente o pecado? É o de Cristo. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, até 1844 ele era sacerdote. Ele poderia claramente dizer, eu sou o sacerdote de vocês. Eu sou. Hoje ele pode dizer assim, eu sou o sumo sacerdote de vocês. Ele pode dizer tranquilamente, eu sou o apóstolo e sumo sacerdote da confissão de vocês. Ele pode. Eu não posso estar questionando Deus, porque Deus é infinito demais para me questionar Ele com a minha mente finita. Quando fala Deus, eu estou me referindo a Cristo também. Porque alguém nascido de Deus só pode ser Deus. Não estou nem me referindo à palavra, não. A palavra já disse que Ele era infinito, tanto quanto o Pai. É Deus infinito, inquestionável, no mais alto sentido. Sem faltar um J. Se faltasse um J, se faltasse uma vírgula, para ele ser igual a Deus, a expiação seria incompleta para cada um de nós aqui. É por isso que a expiação de Jesus Cristo é perfeita. Porque a sua pessoa é a expressa imagem da pessoa do Pai. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quando diz assim, a palavra de Deus é a verdade. Para onde vai seu pensamento? O Deus Pai, na maioria. Muitas das vezes vai só para a Escritura. E limita. Sendo que essa palavra de Deus, que é a verdade, é o próprio Cristo. Mas quando diz que é o próprio Cristo, não está também desfazendo o que é a palavra de Deus, não. E muitos olham unilateralmente. Não conseguem enxergar na sua amplitude. Ele se chama a palavra de Deus. Ah, mas ele não era? Ele era, é e será. Apocalipse lá de novo. Ele que era, que é e que há de ser. Exatamente. Santifica-os na verdade, nós também já falamos um pouco sobre isso. Porque a tua palavra é a verdade. O que mais é a verdade? Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Os mandamentos de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, Ah, eu conheço a verdade, será? Irmão, a chave está aí. Santifica na verdade. Se você for santificado na verdade, você lendo a Bíblia, você vai entender a palavra. Vai saber que Jesus é Deus. E a palavra está falando dele. E o santificar-se é exatamente viver a palavra. A palavra. Como é que alguém aqui pensa que vai santificar o sábado? Hoje é sábado? Como é que os irmãos pensam que vai estar santificando o sábado hoje? De que forma? Como? Através da palavra. Botando exatamente a prática do que está falando a palavra. Quando ele diz, lembra, em primeiro lugar eu tenho o quê? Se eu não lembrar, estou santificando? Começa logo por aí, irmão. Se eu falar as minhas próprias palavras, eu vou estar santificando o sábado? Não. De quem são as palavras que eu estou dizendo aqui hoje? Se fossem as minhas, isso era a santidade do sábado? Mas aonde eu vou achar base? Tem que ser na palavra. E onde está escrito que eu não posso falar nem as minhas próprias palavras no dia de sábado? E a gente vive falando um irmão com outro, uma irmã com outra irmã, falando de negócio.
falando do que vai comer mais tarde, falando do que se passou ontem. Não é assim? E assim é santificar. E a palavra é muito mais profunda do que o sábado. O sábado é um ponto, um pontinho. Gostando do silêncio. Não sei se é porque o assunto está estranho, né? Não, é maravilhoso. A reverência está boa, graças a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória. Reverência é honra, é glória. E ele ele merece. João 8,32, eu tentei colocar ele aqui sozinho, mas eu tive que colocar o 36 junto. Porque é o assunto que nós estamos discutindo aqui, discorrendo. Quando João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, irmãos? Tem alguém preso a alguma igreja? Com certeza tem. Tem alguém preso a parente? Com certeza tem. Tem alguém preso a cargo de alguma coisa? Com certeza tem. A bens materiais? Tem. Tem. Todo tipo de amarra existe. Agora o fogo tem que queimar as amarras. Lembra dos 3 jovens? O fogo queimou o quê? Queimou os cabelos deles? Mas o que foi que queimou? Só o que estava amarrando eles. Só as amarras. O que o fogo que vem do alto tem que queimar hoje? As amarras. O que está nos amarrando? Por exemplo, a saída da cidade grande, por exemplo. É verdade? E por que ela não me libertou ainda? Tem alguma amarra. Quer queira ou que não, tem alguma coisa amarrando o irmão Vasconcelos. Uma hora vai queimar essa amarra, porque eu estou esperando e dando a oportunidade para Cristo queimar essas amarras. Alguma coisa está. Se for só um pensamento, por exemplo, eu e minha casa tiver só um pensamento, essa amarra eu estarei livre, não? Mas se tiver dividido o pensamento, possivelmente tem dois nó cegos, não tem? Precisa fogo entrar nesse nó cego, não precisa? Ou então vai ter racha, né? Ainda não está a hora de fazer esse racha. Mas se a coisa não andar corretamente, vai ter ou não vai ter racha? Isso também é verdade? Verdade. Glória a Deus. É se conscientizar o que é a verdade. Se tiver consciente do que é a verdade, vai lutando. Não na tua força, mas na força de Jeová, que vai dar certo. Agora diz, além de tu conhecer primeiro a verdade para que ela te liberte, essa verdade que vai te libertar verdadeiramente vai te deixar livre. Quem é essa verdade? Só Ele. Sem mim, o irmão citou o texto agora. Nada podeis fazer. Para mim ser liberto tem que ser por Cristo. E quem vai me libertar é o próprio Cristo. Está ficando claro? Porque a palavra de Deus tem que ser transmitida com clareza. Se não está sendo claro, tem alguma coisa errada aqui, talvez no pregador. Porque ela tem que ser transmitida de forma clara. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento que seja confuso, que não seja esclarecido no que está escrito, é confusão. Glória a Deus. E aí veja que é um assunto um pouco complexo. É por isso que é mais fácil doutrinar uma pessoa que já não tem doutrina nenhuma do que doutrinar pessoas que já são doutrinadas.
Porque os doutrinados estão amarrados. Não é nem em nome de Jesus, não. E essas amarras têm que ser quebradas. Amém. Ninguém ama mais a mãe, a pai, a filho, a irmão mais do que a Cristo.